Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Só as crianças que trouxeram boca vai dizer amém. Nossa, todo mundo trouxe boca. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. As crianças também, reverência à palavra do Senhor, que está em João, no capítulo 4, no versículo 23. Se alguma criança trouxe Bíblia, João, capítulo 4, versículo 23. Amém? Apareceu lá em cima? Olha lá, para quem não trouxe a Bíblia, para acompanhar. Vamos lá, eu quero falar e eu quero que vocês repitam comigo. Tá bom? Para as que não sabem ler também. Vamos lá? Mas a hora vem. De novo, só um teste, agora de novo. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Deus. Vamos se sentar. Amém? E ficar prestando atenção na tia. Porque a gente vai aprender hoje de corpo, alma e espírito. O verdadeiro adorador, olha aqui, vocês acham que tem um local certo para adorar a Deus? Tem ou não? O verdadeiro adorador, ele adora a Deus lá na sua casa, ele adora a Deus na igreja, ele adora a Deus na escola, ele adora a Deus em qualquer lugar que ele estiver, ele está adorando a Deus. Não existe um lugar certo para adorar. Todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. E o verdadeiro adorador, ele sabe disso. Ele adora a Deus andando de bicicleta, ele adora a Deus tomando banho, ele adora a Deus na escola. Alguém aqui sabe que vocês são crentes lá na escola? Quando tá assim também, como é que ele tá? Triste. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus também quando ele tá triste. Sabe por quê? Porque ele não adora a Deus pelo que Deus faz, ele adora a Deus pelo que Deus é. Deus é Deus, Deus é o nosso Pai, Deus é o Criador. E o verdadeiro adorador adora a Deus assim também. Quando ele abre a geladeira e não tem nada para ele comer, quando ele está triste, quando ele está preocupado, ele adora o Senhor, ele agradece a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Então o verdadeiro adorador, ele está sempre adorando a Deus. O verdadeiro adorador, sabe o que ele faz? Ele se afasta do pecado. Sabe por quê? Sabe o que ele faz? Ele se afasta do pecado. Sabe por que ele se afasta do pecado? Porque o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. Então o verdadeiro adorador, ele se afasta de tudo que é pecado. Ele fica longe do pecado, porque ele sabe que o pecado vai separar ele de Deus. E ele não quer perder a presença do Espírito Santo. Então o verdadeiro adorador, ele se afasta do que é mal. Quem está fazendo o que é mal? Não, eu não quero que fique perto de mim. Por quê? Porque eu sou diferente. O verdadeiro adorador, ele não tem um coração assim, cheio de pecado, de maldade. Não. O coração adorador, o coração dele é assim, limpinho. Sabe por que o coração dele é assim? Jesus, ele faz o quê? Ele mora aqui dentro. E vocês acham que Jesus
Mas Jesus, vocês acham que Jesus mora no coração assim? Muito bom, então vocês estão entendendo, né? Mas como adorar a Deus? Qual é a maneira certa de adorar a Deus? Orando, muito bom. Vocês acham que há uma maneira de adorar a Deus? Só uma maneira? Ou tem várias maneiras de nós adorarmos a Deus? Várias, olha, o tio respondeu ali. Tem várias maneiras de nós adorarmos a Deus. Mas a principal delas, que todo mundo conhece, qual é? Mas preste atenção, porque o verdadeiro adorador, ele usa a boca dele para louvar o Senhor, mas ele não usa a boca dele para louvar coisas que não são hinos de adoração. Ele não canta aquelas músicas do TikTok. Ai, eu vi umas crianças aí quando eu falei no TikTok, né? O verdadeiro adorador, ele não canta música do TikTok. O verdadeiro adorador, ele não dança quando o vizinho toca uma música. O verdadeiro adorador, a boca dele não fala palavrão, palavra feia. A boca dele não fala, porque a boca dele, ó, é só para adorar a Deus. O verdadeiro adorador, ele não xinga, ele não mente. Ah, tia, mas é só uma mentirinha. Ah, mas o verdadeiro adorador, a boca dele é só para adorar a Deus, é só para falar coisas boas. Ele não usa a boca dele para mentir. Outras maneiras de nós adorarmos a Deus, através do quê? Dos instrumentos musicais, não é isso? Olha o tio que está ali no piano. Ali é um instrumento musical. Há formas diferentes de nós adorarmos a Deus. Há o tio da guitarra, há o tio lá do piano, há o tio do violão, há do pandeiro. Há vários instrumentos que a gente pode adorar a Deus. E a Bíblia fala de alguém que usava um instrumento muito bonito. Como é que é? Quem é que usava esse instrumento? Quem mesmo? Davi usava essa harpa? Nossa! Então Davi, o instrumento que ele adorava a Deus era uma harpa, né? Hoje em dia a gente quase não vê as harpas por aí, não é isso? Mas através dos instrumentos musicais nós podemos adorar a Deus. Outra forma de nós adorarmos a Deus, já foi dito aqui, né? Orando. Mas tem uma maneira certa de orar. Tem uma maneira certa de orar, não tem? Como é que a gente... Muito bom, há várias maneiras da gente orar, não é? Às vezes a gente pode orar em pé, pode orar de joelho, mas de joelho é sempre melhor, né? Agora, sabe como a gente adora a Deus orando? Sabe como? Quando você for falar com Jesus, você precisa começar a oração adorando a Ele. Sabe quando você for falar com Jesus, você precisa começar a oração adorando a Ele. Sabe como que a gente adora Ele? Dizendo que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, dando glória a Deus, dando aleluia, agradecendo a Jesus. Você pode dobrar o joelho e só dizer: Jesus, muito obrigada. Se você fizer isso, você já está adorando a Deus, porque quando você diz muito obrigada, Jesus, você reconheceu que tudo que você tem, ou o que você tem, foi Jesus que te deu. Tia, mas eu não sei orar. Quem é que não sabe orar? Só quem não sabe, levanta a mão. Todo mundo sabe orar. Olha que bênção. Então quando você dobrar o joelho, você vai começar dizendo assim: Jesus, muito obrigada por tudo, Senhor. Aí Deus vai te dando mais palavras para você adorar a Ele. Você começa primeiro adorando, para depois você começar a pedir. Agora não dobra o joelho: Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, eu preciso disso, Senhor. Amém. Não é assim, né? Não é assim.
aquele dinheirinho que você traz para a igreja é uma forma de agradecimento a Deus. Quando você entrega o dízimo, o papai e a mamãe entregam o dízimo, entrega as ofertas, é uma forma de adoração, porque você está entregando a Deus com gratidão por tudo que Deus faz. Então os dízimos e as ofertas é uma forma de adoração. E sabe o que acontece no mundo? Então os dízimos e as ofertas é uma forma de adoração. E sabe o que acontece no mundo espiritual? Olha para mim, enquanto vocês adoram, sabe o que acontece no mundo espiritual? Olha para cá, correntes são quebradas. No mundo espiritual, pessoas são libertas enquanto a gente adora. Quando nós adoramos a Deus, pessoas são libertas, pessoas são alcançadas enquanto nós adoramos. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, em meio à adoração. Sabe o que acontece mais no mundo espiritual enquanto a gente adora? Pessoas são curadas. Quem crê que Jesus cura? Só quem crê levanta a mão. Vocês sabiam que pessoas podem ser curadas enquanto você louva ao Senhor? Só quem crê levanta a mão. Vocês sabiam que pessoas podem ser curadas enquanto você louva ao Senhor? Enquanto você ora, pessoas podem ser curadas de enfermidades enquanto você adora. Sabe o que acontece mais no mundo espiritual? Deus dá livramento. O Senhor protege a tua família, a tua casa. Enquanto você adora, Deus está livrando, está protegendo, está guardando. Olha a mão dele estendida. A gente não vê a mão de Deus, mas ela está lá sobre nós. Ele está aqui sobre nós. E aonde um adorador está, a mão de Deus está ali com ele, protegendo ele. Olha a mão de Deus aqui, está vendo? Vocês estão vendo a mão de Deus? Ele está sempre livrando quem adora Ele. Mas presta atenção. O Senhor, quando Ele morreu, Ele passou quantos dias lá para ressuscitar? Quantos dias? Foi 2 dias? Foi? Quanto? Não, foi 2. Foi 2 ou foi 3? Muito bom, foram 3 dias. Ao 3º dia Ele ressuscitou. E Ele fez uma promessa de vir buscar um povo separado, um povo que tem um coração limpo, que já recebeu a Jesus e que Jesus mora dentro dele. Mas Jesus disse que Ele viria, mas a Ele não disse o dia nem a hora. Alguém sabe a hora que Jesus vai vir? Ninguém sabe a hora? Ninguém sabe o mês? O dia que Ele quiser? Jesus já marcou Deus já marcou na agenda dele. Já tem a hora, mas ninguém sabe a hora. Então Ele deixou sinais. Você sabe o que são sinais? Quando vocês veem assim a noite toda nublada, assim, aquelas nuvens, vocês sabem que vai chover. Então é um sinal de chuva, não é isso? Então Jesus, Ele deixou sinais para que quando a gente vesse esses sinais, a gente soubesse que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Quais são os sinais? Quem está aqui? Falsos profetas. Olha como os falsos profetas se mostram. Parece ser uma ovelhinha, não é? Mas olha por trás dela, ela é um lobo. Falsos profetas são isso. São pessoas que distorcem o que está dizendo lá na palavra de Deus. Eles começam a pregar como não mandou. Começam a falar coisas erradas, ensinar errado. Jesus disse que quando esses falsos profetas vierem, Jesus estava voltando para buscar o seu povo. Há outro sinal da vinda de Jesus. Outro sinal da vinda de Jesus, sabe qual é? Fome e peste. Vocês acham que existem pessoas por aí passando fome? Se
Você sabe o que significa o nome pestes? Significa doenças. Muitas doenças. Jesus disse que quando isso acontecesse, Ele estava voltando. Outro sinal da vinda de Jesus. O que está aqui? Olha o coração como ele está com frio. O que está acontecendo com esse coração? Ele está gelado, ele está frio, ele está duro. Sabe por que ele está assim? Porque o amor está frio. As pessoas não estão mais amando umas às outras. Não há a bondade, o amor está se esfriando. Jesus disse que quando isso acontecesse, era um sinal da vinda de Jesus e ele estava voltando. Muito bom. Outro sinal da vinda de Jesus. O que está aqui? Sabe o que é esse poder? É briga. É filho contra pai, pai contra mãe, filho contra pai, pai contra filho. É um sinal de que Jesus estava voltando. Sabe por quê? Porque o amor está frio. O amor ficaria frio. Então eles não iam mais se amar. A gente vê muita coisa ruim na televisão. Isso, que os filhos ficam desobedientes para os papais. E os papais, da mesma forma, ficando duros com os filhos. Mas é um sinal da volta de Jesus. Outro sinal da volta de Jesus. Guerra. Jesus disse que quando estivesse assim, guerra, ouvireis de guerras e rumores de guerras. E quando isso acontecesse, era um sinal da volta de Jesus. Vocês já ouviram falar de guerra? Já? Já ouviram falar de guerra? Então, quer dizer que Jesus está voltando. Muito bom. A outro sinal da volta de Jesus qual é? Terremoto. Alguns locais que a terra treme e tudo fica assim rachadinho. Olha como é que está aqui. Sinal também da volta de Jesus. E o último sinal da volta de Jesus, sabe qual é? Sabe o que significa essa menina com a Bíblia? Jesus disse que a palavra de Deus seria pregada a todo mundo, a toda criatura. E quando todo mundo da terra já tivesse ouvido falar de Jesus, então viria o fim. Está vendo ela com a Bíblia? Todos iam ouvir falar de Jesus, então viria o fim. Isso são sinais de que Jesus está voltando. Ele deixou esses sinais para nós, para quando a gente vê esses sinais, Jesus está voltando. A qualquer momento, a trombeta vai soar e os salvos serão arrebatados. Somente aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Só quem tem o nome escrito no livro da vida, quem recebeu a Jesus no seu coração, quem se afastou do pecado, somente esse que Jesus vai receber, vai ser recebido por Jesus. Ele vai dizer: sabe quem que vai nos receber lá nesse reino? Jesus. Ele vai dizer assim, ó: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Somente quem estiver com o nome escrito no livro da vida vai ser recebido no céu por Jesus. Nós andaremos em Deus, nós moraremos com Ele para toda a eternidade. Mas só aquele que tem um coração limpo, o verdadeiro adorador, ele vai ouvir o soar da trombeta. O verdadeiro adorador vai ouvir a voz de Deus chamando ele, e ele vai ser arrebatado. A Bíblia diz que nós teremos um corpo
verdadeiramente adoradores. Somente aquele que recebeu a Jesus no seu coraçãozinho. Amém? Amém. Vocês entenderam? Agora todo mundo de pé. Todo mundo vai ficar de pé comigo. E nós vamos entregar a Jesus a nossa adoração verdadeira. Adoração verdadeira é aquela que vem do coração. É aquela que você entrega para Jesus de todo o seu coração. Essa é a verdadeira adoração. Uma adoração sincera. Essa é a adoração que Jesus quer receber de você. Jesus, ele não está procurando qualquer adoração. Ele procura adoradores. Verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Então você vai adorar comigo esta noite. Você vai dizer, coloca a mão no coração. Fala assim bem alto. O coração limpo, põe a mão no coração. Todo mundo de pé. Põe a mão no coração. Fala, Jesus. Jesus. Limpa o meu coração. Põe a mão na cabeça. Jesus. Limpa a minha mente. Jesus. Coloca os teus anjos ao meu redor. Me livra de todo mal, de toda influência deste mundo. Jesus, coloca em mim o teu espírito. Coloca em mim desejo de te adorar, de te servir. Senhor, continua comigo. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer